Hora de conversar com Juliana Rosa. Juliana entra um pouquinho mais cedo para a gente poder se estender um pouquinho mais, porque o assunto que está na boca do povo, e não vai nenhuma ironia nem sarcasmo, tá mesmo, né? De uma maneira que eu acho que eu nunca vi. É o corte da taxa de juros da Selic. As pessoas de fato estão comentando a respeito da decisão de ontem do Banco Central. E é por isso que hoje temos um reforço, um convidado. Está conosco também o Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, especialista em inflação. Ô Ju, jogo a palavra para você, quero ouvir as suas considerações sobre a decisão do BC e fique à vontade para introduzir a conversa com o nosso convidado. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Luiz. Bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom, acho que o importante da gente destacar é que a gente falava que havia uma dúvida não se haveria corte de juros, mas qual seria o tamanho desse corte de juros. O que eu achei interessante é que, embora a maioria do mercado financeiro, ali, dos agentes econômicos, nas pesquisas, mostravam que a maioria acreditava que tinha espaço para um corte de 0,5 ponto percentual, como foi, a maioria também acreditava que o Banco Central cortaria pouco, cortaria menos, cortaria em 0,25 ponto percentual. E por quê? Porque o Banco Central tem feito um discurso muito conservador. Então, a expectativa era que o corte fosse menor. Então, surpreendeu o corte ter sido de 0,5 ponto percentual maior, e principalmente pelo fato de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votou a favor do corte de 0,5 ponto percentual. E foi o voto de Minerva, porque ficou empatado. 4 diretores votaram um corte menor e 4 diretores, incluindo os 2 novos diretores indicados pelo governo Lula, que já era esperado, votaram num corte maior de 0,5 ponto percentual. Luiz, eu sei que, tecnicamente, o Campos Neto, e assim como outros diretores e a maior parte aí de vocês, viam espaço para um corte de 0,5 ponto percentual. Ou seja, acho que a gente não tem espaço aí para dizer que o Campos Neto cedeu a pressões políticas, né? Queria ouvir tua visão e como é que fica, então, agora essa composição, onde parece que os novos diretores ajudaram aí nessa discussão que estava muito homogênea, né, com uma visão muito homogênea da economia, mas sem fugir agora, com essa discussão mais diversa, a uma discussão técnica, né, o que é importante para a nossa economia. Bom dia, Ju. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom, a decisão ontem, como você chamou a atenção, ela foi surpreendente no sentido em que o histórico dessa diretoria do Banco Central era um histórico mais conservador. A ata da última reunião, eles tinham falado muito de começar o ciclo com parcimônia, tá? Então, o mercado acabou sendo induzido, o mercado não, os economistas acabaram sendo induzidos a achar que ia ser 0,25, tá? Existia claramente uma divisão no mercado estrito sensu, ou seja, no mercado pessoal que põe dinheiro lá, de que podia ser, estava meio que 50-50 para 0,25 ou 0,50, mas entre os economistas estava mais de 70% de chance de 0,25, exatamente por causa dessa trajetória mais conservadora do Banco Central. Com relação à decisão ser dividida e o Roberto Campos ter dado o voto de Minerva, obviamente que como você mesmo chamou a atenção, espaço para um 0,50 existia. Eu achava, inclusive, que já devia ter começado a cair os juros na reunião de junho, tá? Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é: a mulher de César não basta ser virtuosa, tem que parecer ser virtuosa. E aí, obviamente, que o Roberto Campos ter ficado do lado do Galípolo e contra os diretores mais antigos, como o Diogo Guilhem e a Fernanda Guardado, isso aí vai gerar algumas interpretações que eu acho equivocadas, mas que vão acontecer, é natural, tá? Com relação ao futuro,
eu acho que é importante salientar que eles quiseram deixar claro que a dissidência era apenas para essa reunião, porque no comunicado eles dizem que unanimemente os integrantes do cupom veem espaço para novas quedas na mesma intensidade dessa, ou seja, eles estão dizendo que as próximas reuniões vão ser 0,50 novamente. Tá? O perigo, tá, desse 0,50 para a política monetária, obviamente não para a economia, mas para a política monetária, é de que os agentes econômicos eles vão extrapolar esse 0,50. Tá? Então, a decisão, se fosse 0,25, a decisão de setembro provavelmente ia ficar entre 0,25 e 0,50, a aposta dela. Agora, 0,50 é piso. Tá? Então, isso pode gerar, pensando em termos de política monetária, uma expansão, uma queda dos juros futuros e, consequentemente, uma queda dos juros para a economia maior que talvez o Banco Central gostaria. Tá? A gente vai ter que conferir. Tá? Agora, hoje é o primeiro dia depois da reunião, agora a gente vai ver qual vai ser, agora na abertura, qual vai ser a reunião, o impacto disso no mercado. Ô Ju, eu posso introduzir aqui um questionamento de ouvintes, porque a gente está falando de macroeconomia, a gente está falando sobre essa situação na economia brasileira como um todo, mas é claro que as pessoas no dia a dia estão ansiosas pelo resultado, né? No cotidiano, nas contas e nos empréstimos. Por exemplo, deixa eu resgatar o nome aqui, Renilson, ele pergunta o seguinte, e vamos ver se o Luiz Otávio poderia nos ajudar com essa resposta. Quem tem empréstimo vigente não tem redução da taxa de juros no contrato, vai ter que fazer alteração? Como é que funciona isso? Qual é o impacto para a pessoa que tem um contrato já vigente, não está inadimplente, né, não está naquela fase de renegociar dívidas? A redução da Selic tem impacto imediato? Renilson, depende se o seu contrato é um contrato de empréstimo que a gente chama de pré-fixado, ou seja, a sua taxa de juros já definida quando você faz o contrato, você vai ter que renegociar com o banco, tá? Não tem jeito, não teria, contratualmente, não teria impacto direto essa redução de juros e, consequentemente, a redução. Ontem, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e hoje, provavelmente, os outros bancos vão começar a reduzir as suas taxas de empréstimos. Se foi uma taxa pós-fixada, ou seja, que ela vai variando com relação com a variação da taxa de juros do mercado, vai ser imediato. Tá? Então, Renildo, o que eu aconselharia a você, até porque você, como você não está inadimplente, você deve ter um bom histórico de crédito, é renegociar com o banco, tá? Porque para o banco é sempre melhor ter um cliente adimplente, ou seja, que paga as suas contas em dia. Quem mais? Ô Luiz, perguntas. A gente pensa aqui numa redução de 0,5 ponto percentual. Essa redução no Banco Europeu seria gigantesca. Uma redução de 0,5 ponto no Fed causa um impacto grande na economia dos Estados Unidos e do planeta. 0,5 ponto em um universo de 13,75% não é tanta coisa. Essa redução tem um condão de movimentar a economia, de fazer com que as pessoas tomem empréstimos, ela gera mais confiança na população? Megali, você tem razão. Tipo assim, digamos que 0,50 no universo de 13,75 como a gente brinca, a gente fala que é peanuts, né? Ou seja, é nada. Entretanto, uma coisa que a gente tem que deixar clara é que os juros que são determinados pelo Banco Central, pelo cupom, nas reuniões de 40 em 40 dias, elas são uma taxa básica, tá? E a gente tem que tomar ao pé da letra
a semântica dessa palavra, tá? Então, a partir dela, o mercado monta as suas taxas de juros. E quando você vai fazer um empréstimo, você não faz um empréstimo de um dia, você faz um empréstimo, por exemplo, para 12 meses, tá? Então, o que importa para esse empréstimo de mais longo prazo é a taxa futura de juros, tá? Que é definida no mercado. E essa taxa de 0,50, ela pode gerar uma expectativa de que o Banco Central acelere o ritmo, ou mais na reunião de setembro, ou mais à frente, e fazer com que essas taxas futuras reduzam mais do que proporcionalmente esse 0,50, tá? Então, eu diria que ela gera, ela é tipo um motor de ignição, tá? Quando você liga o motor, o carro não sai disparando, mas você dá energia para que ele consiga começar a andar. Então, eu acho que esse movimento mais agressivo, mais forte do que o esperado, ele gera um ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso na economia, que sim, eu acho que começa a dar uma percepção de melhora futura, tá? Então, eu acho que, apesar de ser um primeiro passo pequeno, tá? Inicialmente, considerando o tamanho da taxa, eu acho que ele tem sim o condão de gerar um ambiente mais favorável para consumo e investimento no Brasil nos próximos meses. É um pequeno passo para o Banco Central, um grande passo para a sociedade sair consumindo. Para a humanidade. Rumo a uma geladeira nova. Ô, Ju, a gente tem uma trava aqui, a gente precisa dispensar o Luiz Otávio até as 9h05. Ai, sério? Eu vou fazer uma pergunta rapidinho, então. Vamos lá, manda bala. Carlinha, Megali, eu vou contar para vocês um bastidor, porque o Luiz Otávio é minha fonte, abafa o caso desde que eu comecei, praticamente, né, Luiz? Quando eu tinha uns 20 anos. E o Luiz é um frasista. Ele deveria escrever um livro até com frases. E uma frase que eu queria te passar, Luiz, é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Parece que exageraram na dose aí do remédio, com um juro que continua sendo o mais alto do mundo, em juro real, descontando a inflação, entre as 40 maiores economias do país, as mais relevantes. Por quê? Ju, primeiro fazendo uma defesa aqui do Banco Central, a gente está empatado ali com o México, já está no Photoshop, tá, a nossa taxa de juros real. Eu acho que ninguém fica praticamente 2 décadas com a inflação acima de 100% sem gerar uma cicatriz, tá, na economia, tá? Então eu acho que a gente tem uma tendência a ter uma taxa de juros acima de outros países que também são emergentes e também são latino-americanos, como o Brasil, pensando em México, pensando em Chile, Colômbia, porque a gente tem um sistema de indexação muito mais forte que esses países. Haja vista a gente ter, por exemplo, o salário mínimo, não estou aqui entrando em nenhum questionamento a respeito da necessidade disso, mas o salário mínimo ele é indexado à inflação, tá? Passada. Então, por exemplo, uma das coisas que os economistas, quando vão fazer a inflação, por exemplo, qual é a inflação para 2024? Você pega a inflação de 2023, joga uma inércia entre 20% e 30% e começa a inflação do ano que vem nesse patamar. Tá? Por quê? Porque tem vários salários, tem vários contratos de aluguel que vence de ano a ano, é corrigido pela inflação passada. Então, essa estrutura de indexação que a gente tem na economia brasileira, ela acaba, o efeito colateral dela é que a gente tem que ter uma taxa de juros mais alta que nossos pares para o mesmo nível de inflação. E só um detalhe, eu sou um colecionador de frases, eu gostaria de ser um frasista, infelizmente não sou um colecionador de frases. Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, especialista em inflação, obrigado pela entrevista, uma ótima quinta-feira para o senhor. Valeu, Obrigada. Caio. Valeu. Ô, Ju, você fica por aí, tá? A gente tem 2 minutinhos ainda. Alguma consideração final? O diabo mora nos detalhes. Onde é que tá o diabo aí?
aí para poder ajudar nas frases, ele fala várias, né? E acho que o importante do diabo mora nos detalhes, já que a gente sempre brinca com isso, é que eu acho que a grande questão daqui para frente, Megali, Carlinha, e para o nosso ouvinte, é que agora a gente tem um Banco Central cada vez mais diverso. Era um Banco Central, como eu falei, muito homogêneo, com um pensamento muito parecido, conservador, e agora com a entrada de 2 diretores indicados pelo governo Lula, mas que tem essa responsabilidade, claro, acho importante frisar isso, com um debate técnico, e agora a tendência de ter outros diretores indicados pelo governo Lula, conforme outros forem saindo, e com essa cara mais diversa, como que vai funcionar na prática? O quanto que isso, de fato, vai possibilitar juros menores no Brasil, uma visão diferenciada ali do que a gente tem hoje, né? Que é o que o Luiz estava dizendo. Por que a gente tem uma economia tão indexada? A gente tem um histórico, claro, tivemos uma hiperinflação, então todo mundo tem medo do que vai acontecer para frente, então já se faz uma segurança olhando para a inflação passada para poder reajustar preços, mas é importante a gente ver que por que a gente tem essa insegurança quando olha para frente também? É porque o Brasil muda demais, né? E muda demais não dentro de parâmetros aceitáveis, né? Nos Estados Unidos, democratas e republicanos têm visões de desenvolvimento econômico diferentes. Democratas investem mais no social, normalmente, e republicanos mais na área de defesa, por exemplo. Mas nenhum dos dois discutem se é importante ter inflação baixa para poder fazer com que a economia cresça de forma sustentável e também não discute se pode chutar o pau da barraca em gasto público, não pode, se deve gastar ou não com responsabilidade fiscal. Então, acho que a gente entra numa fase interessante que pode ser muito positiva, que é um debate mais heterogêneo, o que é muito bom para a economia, o que é muito bom para a democracia, mas com um discurso desses novos diretores entrantes de que tem responsabilidade e que vão fazer as discussões dentro de parâmetros técnicos. A gente não precisa de discursos que não estão baseados em respeito ali a quem estuda, quem entende das coisas, porque senão a gente fica nesse voo de galinha e, no final das contas, o que a gente precisa é de um grupo comprometido com o crescimento do país no longo prazo. Muito bem. Ju, foi um prazer tê-la de uma maneira mais estendida. Nas próximas reduções, a gente espera que elas venham. A gente repete a dose aqui, fechado? Beijão pra você, até amanhã. Beijão, combinado.